Oi, eu sou Paula Fiuza e nesse vídeo vou falar com vocês sobre o consumo e começo com a pergunta: por que consumimos tanto? Primeiro, é importante dizer que consumir é um ato essencial, mas nunca antes consumimos tanto quanto hoje em dia. As roupas duram uma estação, compramos equipamentos que precisam ser trocados depois de pouco tempo de uso e ainda costumamos medir o status de uma pessoa pelo que ela consome. Mas por que isso acontece? No livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, ele fala sobre a história do consumo nos Estados Unidos e nós vamos falar um pouco sobre essa análise e entender o que ela pode nos ajudar na compreensão da realidade brasileira. Housel começa falando sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, quando milhões de pessoas tinham servido na guerra e não sabiam o que fazer quando voltassem para casa. Além disso, havia um número grande de pessoas que trabalhavam em indústrias que acabariam depois, já que essas indústrias tinham sido criadas para atender às necessidades geradas pela guerra. Por isso, existia um medo da recessão que poderia acontecer, ainda mais que as lembranças da crise de 1929 ainda estavam bastante frescas. Então, o governo passou a oferecer crédito muito barato para a população. As pessoas podiam pegar empréstimos para comprar uma casa, um carro ou mesmo eletrodomésticos de uma forma bem barata. Isso era possível porque a renda da população americana estava crescendo, ou seja, as pessoas tinham como assumir e pagar essas dívidas. Era um período que tinha muitas políticas para diminuir a desigualdade de renda da população americana. Por exemplo, a alíquota de imposto de renda para as pessoas mais ricas podia chegar a mais de 90%. Isso tinha um impacto nivelador forte. E por causa do crédito barato, muitas coisas não eram de acesso exclusivo da parcela mais rica da população, o que significava um nivelamento de estilo de vida. Aqui é importante ressaltar um ponto. O livro não discute se esse nivelamento acontecia apenas entre a população branca ou se abrangia grupos que são historicamente marginalizados, como pessoas negras e imigrantes, por exemplo. A partir da década de 1980, a alíquota de imposto de renda das pessoas ricas começou a cair de forma mais consistente, embora ainda seja mais alta do que a do Brasil atualmente. E então, é claro, as disparidades sociais cresceram. Apenas a renda da população mais rica aumentou e o estilo de vida dessas pessoas passou a ser totalmente incompatível com a realidade da média do resto da população. O autor afirma claramente que as pessoas medem seu bem-estar em comparação com as pessoas que têm contato. Tem uma frase no livro que diz, abre aspas, o capitalismo é muito bom para produzir riqueza e inveja, fecha aspas. Isso significa que quanto mais desigualdade, mais as pessoas desejam um estilo de vida que não conseguem ter. E assim seguem se endividando. Essa situação chegou no auge e ficou insustentável na crise de 2008, quando o mercado financeiro estava sustentado em dívidas sem lastro, porque as pessoas não tinham dinheiro para pagar. A casa, o carro, a faculdade, tudo tinha sido financiado, gerando dívidas que comprometiam toda a renda das pessoas. Um dos motivos era que a população média, por exemplo, queria que suas crianças estudassem na mesma escola caríssima que as crianças ricas, queria a mesma mansão das pessoas famosas, ou seja, desejava um estilo de vida inalcançável para a imensa maioria das pessoas. Essa é a inveja gerada pelo capitalismo que Housel falou. Agora, falando da nossa realidade, o Brasil tem uma história muito mais conturbada que a dos Estados Unidos nesse sentido. Aqui, a pobreza só começou a se tornar pauta política a partir da década de 90, mesmo a maioria da população sendo pobre. Antes disso, era mais comum pensar em ações de combate à fome do que aumento de renda da população. E por isso, o mercado consumidor do Brasil era bem restrito a uma classe média. Ainda hoje, quando pensamos a partir do cadastro único para programas sociais, em torno de 30% das pessoas vivem em famílias com até meio salário mínimo per capita. Isso não dá para pagar nem o valor da cesta básica necessária para alimentar a família. Além disso, o Brasil demorou muito para ter alguma estabilidade econômica. Isso só aconteceu com o Plano Real, na década de 90. Até então, as pessoas viam seu dinheiro sumir com a inflação, enquanto os políticos buscavam planos de política monetária que nunca funcionavam. E foi a partir de 1994 que as coisas começaram a mudar. Primeiro, a moeda se estabilizou e isso permitiu que outras ações fossem realizadas. Também foi nessa época que começaram a ser implementadas as primeiras políticas mais sistemáticas de combate à pobreza, como o Bolsa Escola e o Programa de Renda Mínima. Em 2004, no primeiro governo Lula, a pobreza se tornou uma pauta política
e alvo de políticas públicas. As transferências de renda já existiam, mas atendiam uma parcela muito pequena da população. Em paralelo, foram criadas políticas de valorização do salário mínimo e isso aumentou a renda de muita gente. Além das pessoas com carteira assinada, por exemplo, isso impactou pessoas aposentadas, pois recebiam benefícios de assistência social atrelados ao salário mínimo, ou seja, muita gente saiu da situação de extrema pobreza. Também foi um período de crescimento econômico de forma geral, e a política econômica do governo Lula era inspirada na dos Estados Unidos, crescimento pelo incentivo ao consumo. Durante a crise de 2008, o governo Lula baixou os impostos para os eletrodomésticos e automóveis para manter esse consumo. Agora, voltando um pouco, lembram que citamos a frase do Husserl, capitalismo gera riqueza e inveja? Podemos completar o raciocínio dele e afirmar que a inveja é causada pela desigualdade. Uma pessoa olha para o lado e vê outra consumindo coisas que podem ser úteis ou dão status e acabam querendo consumir a mesma coisa. E o Brasil é um país com muita desigualdade e o governo Lula não tocou nesse problema. Ele aumentou a renda de pessoas mais pobres, mas também ajudou as pessoas ricas a ficarem ainda mais ricas. O nivelamento social, que um dia existiu nos Estados Unidos, nunca existiu no Brasil. Mas nesse período, as pessoas mais pobres passaram a consumir itens que antes eram restritos à classe média. E claro que a qualidade de vida de uma família aumenta, quando ela pode comprar geladeira, uma máquina de lavar roupas, por exemplo. Por isso, é importante que a gente não condene simplesmente o consumo, inclusive porque essas facilidades do século XXI permitem uma vida mais confortável que as pessoas pobres também devem ter acesso. Esse aumento de renda também fez com que aumentasse o consumo de produtos de higiene, beleza, lazer, viagens, produtos que sustentam um status social, como televisões grandes e modernas, celulares de última geração, tênis de grife, etc. E a gente copiou o modelo de sucesso econômico dos Estados Unidos. E uma das dimensões para avaliar a qualidade de vida de uma família é vendo o que ela consome. Se valoriza mais o acesso a equipamentos e objetos que dão status social do que educação, saúde e uma vida comunitária de qualidade. Mas não é apenas por questões subjetivas que consumimos mais pela imagem do que pela necessidade. A indústria cria produtos que realmente precisam ser trocados em curto período de tempo. É a chamada obsolescência programada. Quem nunca precisou trocar um celular porque ele não acompanhava mais as suas necessidades? Ou comprou uma roupa que com pouco tempo de uso ficou esgarçada ou rasgada? A lógica do consumo no capitalismo é construída a partir de uma criação de necessidades. Pode até mesmo ser reais. Se você depende de um computador para trabalhar, por exemplo, talvez um computador que seja muito lento seja um problema no seu dia a dia. Ou se você precisa seguir um código de vestimenta no trabalho, não pode usar uma roupa que nem é tão velha, mas já está esgarçada. Por isso que entender por que consumimos tanto não é tão simples. Hoje em dia, vemos movimentos que defendem um modo de vida minimalista, ou seja, o consumo mínimo possível. Algumas pessoas seguem isso por questões ambientais, outras por repensar o próprio estilo de vida. E o minimalismo pode ser um começo para pensar como reverter essa situação, mas uma solução individual, ou seja, não resolve o problema. Por isso, precisamos pensar em um modelo de vida que não tenha o consumo como ponto central. Isso pode significar também gastar menos e manter as contas em dia. Mas não é só isso. É também não nos medir pela régua do consumo, que sustenta a lógica de que quem consome mais, coisas mais caras, é também melhor. Significa pensarmos em modos de vida mais sustentáveis, porque é impossível seguir esse ritmo de consumo que temos hoje em dia. O planeta não suporta mais a quantidade de itens produzidos. Não tem como manter condições seguras para a vida humana. Assim, estamos esgotando a natureza para dar conta do nosso padrão de consumo. Investimentos em energia renovável e outras tecnologias não são suficientes. Precisamos de outras formas de produzir e de consumir. Isso significa produzir equipamentos e objetos que duram mais, ampliar a cultura do compartilhamento, ter produtos e recursos mais eficientes e que geram menos lixos, entre tantas outras ações. Então, quando for consumir algo que não considera tão essencial, pense antes por que está fazendo isso, se vale mesmo a pena. Se continuar em dúvida, pense de forma mais global, se é possível que todas as pessoas arquem com esse padrão de consumo. É claro que o essencial envolve conforto e mimos, só que isso não significa que tudo seja essencial. Na descrição do vídeo, colocamos alguns links referências sobre o assunto em que falamos. E quem quiser compartilhar com a gente alguma reflexão ou questão sobre o tema, pode nos escrever pelo canal que preferir. Até a próxima!